Oi, gente. Como vocês estão? Eu sou a Maíra. Alguns já me conhecem, né, das redes sociais. Eu sou consteladora familiar e também sou apômetra. Sou numeróloga, sou taróloga, sou professora e operadora de mesa quântica. Sou canalizadora também da mesa cósmica de cura e da mesa cósmica da Grande Fraternidade Branca. Bom, eu estou passando aqui, como eu sempre passo, para deixar algumas dicas e para falar novamente a respeito da constelação familiar. Para quem conhece a constelação familiar, sabe que a constelação familiar, ela vem aí como uma ferramenta de cura nas famílias, tá? Na nossa vida, na nossa profissão, na nossa ancestralidade. Bom, a constelação familiar são tantas terapias, gente, que às vezes até me perco aqui quando eu estou falando, porque é tudo tão integrado, faz tão parte assim da minha essência, que às vezes eu dou uma misturada, vocês não reparem. É isso aí, a vida de curador é assim. É 100% a gente vive a cura dentro do nosso dia a dia. Bom, alguns sabem que eu sou advogada de formação, tenho aí 17, quase 18 anos como advogada. Trabalhei como advogada na Defensoria Pública aqui de Osasco, atuei algum tempo e saí para trabalhar como uma curadora planetária. Bom, eu poderia falar que eu sou uma terapeuta holística, também faz todo sentido. Ou também como psicanalista, eu me formei em psicanálise na uma universidade. Há pouco tempo eu também comecei um outro processo que seria o processo de canalizar os meus próprios trabalhos. Não acho que eu sei tudo, mas eu estou assim aberta e estou deixando com que a espiritualidade ela haja através de mim. Bom, vamos lá. O que é a constelação familiar e quem canalizou a constelação familiar? A constelação familiar, ela foi criada por Bertin Helling. Nascido em Leime, morava em Cologne, sendo parte de uma família católica. Aos 10 anos, ele foi seminarista em uma ordem católica não alinhada ao nazismo. Apesar disso, aos 17 anos, Bertin se alistou no exército e combateu com os nazistas no fronte, sendo preso na Bélgica. Enquanto aprisionado, elaborou os 2 princípios fundamentais para a constelação familiar: o esperar e a reconciliação entre vítimas e opressores. Aos 20 anos, com o fim da guerra, se tornou padre, se formou no curso de Teologia e Filosofia para a Universidade de Würzburg em 1951. Foi enviado como missionário católico para a África do Sul, onde atuou como diretor de várias escolas, como o Francis College em Mariannhill. Em 1954, obteve o título de bacharel de artes da Universidade da África do Sul. E um ano depois, graduou-se em educação universitária. Você está vendo que o homem não é fácil não, né? Durante os 16 anos que esteve como missionário na África do Sul, conviveu com os povos zulus, onde passou a observar o funcionamento do sistema de relações daquela cultura que estava diretamente ligada à ancestralidade. Observou ainda que as tradições ancestrais africanas tinham uma relação muito mais interativa com os antepassados mortos através de seus ritos e mitos, pois acreditavam que assim estabeleciam uma conexão entre Deus e a humanidade, promovendo a resolução de conflitos que aconteciam de forma harmônica dentro dos grupos familiares. Uma outra importante observação de Helling dentro dos ritualísticas zulus é a necessidade de inclusão e preservação da memória dos seus antepassados, que se tornou a base de suas técnicas terapêuticas para a cura de males físicos e emocionais. Dentro deste mesmo entendimento,
uma consteladora originária da África do Sul, Lindhe Salter, assinala. Olha só, vamos transcrever aqui em ipsis literi o que tem por detrás da constelação familiar. A crença nos antepassados tem as suas raízes na necessidade do desejo de preservar a memória de gerações passadas, conhecidas e de linhagens conhecidas ou desconhecidas. O ênfase de reconhecer os excluídos é o fundamental para a cura de vários males, como a incomodidade corporal, o desacordo espiritual ou a necessidade normal de desviar a má sorte ou uma praga que seja vista como uma projeção de espíritos malévolos. Os bons espíritos são reconhecidos e agradecidos através das cerimônias ou rituais de purificação. Esse texto que eu acabei de ler agora foi falada por Lindhe Salter. No final dos anos de 1960, Bert abandonou o clero e voltou à Alemanha, onde passou a estudar Gestalt-terapia e mudou para Viena para estudar psicanálise. Ali conheceu sua primeira esposa, Herta, uma psicoterapeuta. Em 1973, se mudou para a Califórnia para estudar terapia primal com Arthur Janov. Lá se interessou pela análise transacional. Helly se divorciou de Herta e casou com Marie-Sophie, com quem mantém cursos, oficinas e seminários em vários países até aquele momento, né? Porque Bert faleceu. Vamos lá. Helly escreveu diversos livros sobre constelações familiares, todos traduzidos para o português. Aí tem vários livros aqui sobre ele, né? Bom, aí nós vamos falar o seguinte, definição da constelação familiar. Bom, a constelação familiar ela é uma técnica de cura. Eu sempre falo que a constelação familiar, no meu ponto de vista, como consteladora familiar, ela é uma técnica de terapia quântica. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa sente, ela vai sentir aquela vontade de fazer um movimento, já começa o processo de cura. E ela admite que há algo errado na vida dela, ou na vida de algum familiar, ou na profissão, ou na saúde, ou num processo judicial, enfim, em alguma área da vida que tem esse desequilíbrio, a pessoa ela começa a sentir que reverbera algo, né, que está errado, que está ligado na linhagem ancestral materno-paterna, começa o movimento de cura. Quando ela sente que tem algo errado, que ela precisa modificar esse comportamento repetitivo, esse ciclo repetitivo, ou esse karma ancestral, ou essa maldição, essa praga, seja lá como vocês queiram dar o nome aí a esse desequilíbrio, enfim, vocês podem dar o nome que vocês acharem melhor, tá? Porque a minha verdade não é absoluta, tampouco a verdade dos outros consteladores. Quando ela sente que existe esse processo que precisa ser modificado, as coisas começam a fluir. Ela começa, conhece alguém que conhece algum constelador familiar, ela começa a ouvir falar sobre a constelação familiar, ela vai pesquisar na internet e chega até nós, consteladores familiares. Então, esse processo é um processo de cura, é um toque de cura. A constelação ela vem para curar. Ela vem para curar várias áreas da vida que têm desequilíbrio, sejam eles trazidos através de violência sexual, seja ele trazido através de falta de sorte no amor, aquelas mulheres que são mães solteiras, alguns processos judiciais que tem ali algo que não desenrola, que tem um emaranhado, pessoas excluídas por alcoolismo, por drogas na família. A primeira coisa que uma família faz quando tem uma pessoa diferente é excluir, seja por drogas, seja porque não compactua com a religião daquela pessoa, né? Que a gente sabe que o Brasil é um país laico, mas tem mixigenação de várias religiões, a pessoa já exclui.
E isso, pelo olhar sistêmico da constelação familiar, precisa ser curado, precisa ser revisto. Precisa, de fato, desse movimento, para mim, como eu acabei de falar, de cura quântica, na vida dessas pessoas que têm esse tipo de desequilíbrio. Então, num outro momento, nós vamos falar mais sobre Freud aqui dentro da constelação familiar, sobre a escultura da constelação familiar, sobre a constelação familiar estrutural, sobre Gestalt, sobre o pensamento sistêmico, sobre psicodrama, sobre a terapia primal, a terapia transacional, a hipnose, tá? Então a constelação ela tem um olhar geral, principalmente na área da psique, da psicanálise, né? O coletivo, como que é a constelação? O movimento de constelação familiar no coletivo, que são os grupos. Agora está na moda, está em evidência a constelação familiar dentro da água. Você pode constelar também parte do corpo que você foi mutilado, por exemplo, uma mulher que perdeu o útero, que ela sente aquele vazio dentro dela, ela precisa ancorar o sagrado, ela precisa sentir que, de fato, aquele órgão ele foi extraído, mas que a energia daquele órgão permanece. Então, tem várias coisas que a gente pode falar aqui na nossa série sobre constelação familiar. Eu sempre falo que, para mim, a constelação familiar faz parte da terapia da cura quântica. Bom, nós vamos ficar por aqui com o nosso vídeo, vamos dar continuidade no que eu falei anteriormente, né? Sobre a vítima e o agressor, sobre os que excluem e os que são excluídos, sobre incesto, sobre movimentos interrompidos, como, por exemplo, o aborto, tá? Quem pertence à constelação familiar, o que é família, o que é árvore ancestral, movimento dos espíritos, constelação familiar clássica. Bom, enfim, é uma série de coisas que nós temos para falar que a gente, num vídeo só, a gente não consegue, o vídeo fica cansativo. Mas o observar, a percepção, a compreensão, a intuição, a sintonia. Que mais? Vamos lá. Precisa aqui da ajuda da colinha. E aprender a leitura do campo. O que o xamanismo tem com a constelação familiar? Por que as pessoas falam que a constelação uma hora é xamânica, outra hora é sistêmica, outra hora é só constelação familiar? Por que tem essa diferença? Tá bom? Convido você a se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, me seguir lá no Terapeuta de Cura Quântica, Maíra Elias com 2 L's, convidar a família, os vizinhos, enfim, todo mundo para curtir o meu canal, para me seguir, dar o seu joinha, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo. Tchau, fui!